Foi um período muito cansativo, mas também muito produtivo. Eu mal tinha tempo para almoçar e jantar no intervalo entre escola, trabalho e o curso técnico, mas foi um período de muita evolução para mim. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Logo na sua adolescência, ele estudava pela manhã, trabalhava à tarde e fazia curso técnico à noite. Ainda nesse curso técnico, ele teve a oportunidade de visitar uma empresa que mais tarde viria a ser o palco para o seu brilhante crescimento profissional. Nosso convidado de hoje saiu de estagiário a gerente geral na Aferitec, uma das empresas referências em metrologia no país. Seja muito bem-vindo ao Cresça e Apareça, Wanderson Stocco. Muito obrigado, Léo. Primeiramente eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar desse importante projeto que é o Cresça e Apareça. E para mim é um prazer estar aqui falando com você e com o pessoal lá de casa. Que legal, o prazer é todo nosso. Eu acho que todo mundo aqui está ansioso para ouvir a sua história. É sempre importante receber alguém que conseguiu sair do zero e chegou tão longe como você. Então, queria ouvir de você. Conta um pouquinho da sua história, como tudo começou, como iniciou a sua jornada no mundo profissional. Então, Léo, eu entendo que a minha jornada profissional começou aos 14 anos, quando eu ainda estava no ensino fundamental, na 8ª série. E decidi que eu precisava buscar uma profissão. Aí eu me inscrevi no processo seletivo do Senai e ingressei no curso de mecânico automobilístico. O Senai eu vejo que é uma referência, né, para todos os jovens, principalmente quando estão no início da carreira, porque além da questão técnica, né, da profissão que você aprende em si, ele dá muita base para você, as atitudes que são necessárias para o ambiente profissional. Compromisso, comprometimento com horários, pontualidade, a forma que você tem que se portar, se vestir, enfim, o Senai foi muito importante para o início da minha carreira. No intervalo entre o primeiro e o segundo semestre, eu recebi uma carta do Senai indicando que o curso deixaria de ser em período integral, porque no início era em período integral, né, e passaria a ser meio período. E eu fiquei um tanto desapontado, porque aquele ambiente do Senai era muito semelhante ao que eu imaginava que ia ser a minha vida profissional posteriormente. E eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, eu levava marmitas para almoçar, tomava o ônibus, enfim, para mim aquilo era a minha profissão naquele momento. Enfim, recebi aquela notícia, vida que segue, eu precisava... como que eu posso dizer? Preencher aquele período vago que ficou no período da manhã, né? E eu me incomodava com aquilo. Então eu comecei a cursar um outro curso, né, que era elétrica residencial. E à tarde eu ia para o curso no Senai e à noite continuava lá no ensino fundamental, né, na 8ª série. E aí, cara, terminei o curso com 16 anos. Eu imaginava que eu ia ser meio que automático, terminar o curso e já conseguir um trabalho, e não foi bem assim. Eu me frustrei um pouco, porque eu comecei a procurar trabalho e as oportunidades não apareciam. E eu tinha um amigo que o pai dele era dono de uma empresa que fabricava produtos de limpeza. Uma empresa pequena, familiar, e ele me convidou para trabalhar com ele. E eu topei, porque eu estava muito necessitando de um trabalho para iniciar minha vida profissional. E trabalhei ali um período de 1 ano e meio aproximadamente. E aí eu comecei a sentir a necessidade de buscar uma oportunidade naquilo que me chamava a atenção, que era a área de mecânica. E eu vi que eu deveria continuar os estudos. Então eu me inscrevi para o vestibulinho de um curso técnico em mecânica na Escola Industrial em Piracicaba, que hoje é a ETEC. Passei no processo seletivo e iniciei o estudo. Eu ainda estava cursando o ensino médio, estava no 3º ano, eu estudava à noite, aí eu precisei mudar o horário da aula para o período da manhã, negociei com a empresa para continuar trabalhando no período da tarde e à noite eu cursava o ensino técnico.
Foi um período muito cansativo, mas também muito produtivo. Eu mal tinha tempo para almoçar e jantar no intervalo entre escola, trabalho e o curso técnico, mas foi um período de muita evolução para mim. Me trouxe assim muita responsabilidade naquele momento. Eu comecei a sentir o peso da responsabilidade. Terminei o ensino médio, né, o 3º ano, e aí falei, agora é o momento de eu buscar um trabalho na minha área. Falei, agora tem que ser. Eu já estava com 18 anos, já tinha passado pelo compromisso militar, que era um empecilho para arrumar um trabalho. E, cara, naquela época nós tivemos uma semana da mecânica, que é uma semana onde tem palestras, visitas técnicas. E uma das visitas foi na empresa Feritec, que é um laboratório de metrologia que tem em Piracicaba. Fomos lá, visitamos a empresa e eu fiquei fascinado com o que eu vi lá, porque é um laboratório assim, muito bem estruturado, com diversas áreas, pressão dimensional, muito além do que eu tinha visto nos cursos, né, no que se refere à metrologia. E eu vi máquina de medição por coordenadas, máquina que mede na casa de centésimos de milésimos, projetor de perfil, aquilo para mim era tudo muito novo. E eu fiquei fascinado e pensei, nossa, que legal seria trabalhar nessa empresa, né, cara? Mas não vi assim que ia surgir uma oportunidade. E um belo dia lá no curso técnico que eu estava fazendo, o coordenador do curso chegou e falou, pessoal, apareceu uma vaga de estágio lá na empresa Feritec. Quem tiver interesse, só me encaminhar o currículo que eu vou despachar lá para a empresa. Cara, eu falei, é a minha oportunidade. Não só eu, né? Vários colegas meus também pensou a mesma coisa e mandamos currículo para ele. Mas aí eu pensei, o que eu posso fazer a mais, né? Para tentar garantir essa vaga. Falei, cara, eu vou lá na empresa. Peguei um currículo, imprimi, fui lá no dia seguinte. Cheguei na recepção e falei, fiquei sabendo que tem uma vaga de estágio e eu queria participar do processo seletivo. Entreguei para a recepcionista. Hoje eu não sei dizer se aquilo foi um fator que me ajudou a conseguir aquela vaga que eu consegui, né? Mas foi assim o meu sentimento que eu tinha que fazer algo a mais, já que era algo que eu queria muito, eu fiz tudo que estava no meu alcance para conseguir. E acabei passando, né, no processo seletivo e iniciei a minha jornada de trabalho lá dentro. Cara, que legal isso. Isso vai muito alinhado com um dos pontos que eu considero mais importantes no crescimento profissional. Você já ouviu falar do Pedro Superti? Não. Pedro Superti, ele é um especialista em marketing de diferenciação. Ele usualmente trabalha com empresas e faz com que elas se destaquem no âmbito profissional, né? E um ponto que ele fala, ele tem um vídeo muito interessante que fala sobre como você se apresentar. O que ele fala? Usualmente as pessoas falam que elas se apresentam de uma forma muito comum. Então, por exemplo, oi, eu sou Leonardo, eu sou advogado e trabalho em tal lugar. O que acontece? Toda vez que alguém fala assim, a pessoa abre uma gavetinha na cabeça dela que já existe e fala, ok, advogado se comporta assim, se veste assim e ganha tanto. Então você acaba trazendo mais do mesmo e você trabalha na base de comparação daquela pessoa. Sim. O que ele traz é que se você encontra meios diferentes de você se apresentar, você consegue ganhar destaque, porque a pessoa vai abrir uma gavetinha nova para você. Então, quando você falou da história do currículo, já me veio à cabeça. Quando a pessoa recebeu o seu currículo em mãos, além do meio tradicional, você já estava dando um passo extra, uma gavetinha a mais do que os demais que estavam trabalhando lá. Então, eu acho que isso, exatamente, do meu ponto de vista, realmente pode ter dado muito certo para você. Com certeza, porque eu não fiquei naquilo ali, no básico, no que o coordenador no curso disse. Ele falou, eu vou encaminhar. Eu falei, não, eu preciso buscar isso, é algo que eu quero, né? Então, eu busquei na minha cabeça, eu tenho que fazer a minha parte para dar esse passo extra que você falou. E aí, cara, eu iniciei meu trabalho naquele estágio e me dediquei muito, busquei aprender. Tinha uns treinamentos que o pessoal passava, que era de praxe, e eu sempre fui buscando informação adicional. Eu vi as máquinas, que assim, as máquinas que eu cito, né, que são máquinas assim, que tem uma operação um pouco mais complexa, são passos mais adiante. Só que eu pensava, para eu chegar nesse passo, eu também preciso mostrar que eu quero essa oportunidade e que eu estou me preparando para isso. Então o que eu fazia?
Eu pedia material, pedia apostilas para o meu coordenador, falava, eu quero aprender a mexer naquela máquina. Eu sei que não vai ser agora, porque tem muitas pessoas que estão à minha frente, mas me dê recursos para eu me preparar para isso. Então ele me fornecia documentos, artigos e apostilas e eu, cara, no ônibus, indo e retornando do trabalho, ia lendo. A minha casa era um tanto distante, né, da empresa, eu tomava 2 ônibus para chegar até lá. Então era uma grande oportunidade de eu utilizar aquele tempo para ir me aprimorando. E aí as coisas foram acontecendo. Conforme iam aparecendo oportunidades, ele já pensava, o meu coordenador pensava, o Wanderson está se preparando para isso, eu vou dar oportunidade para ele. E passou um ano, fui efetivado, foi uma grande conquista, eu fiquei muito feliz, né, porque eu me dediquei muito para aquilo. Fui efetivado como analista de metrologia e continuei com o mesmo empenho, buscando conhecimento, buscando estudar e aprimorar meus conhecimentos. Passado ali uns 3 anos, eu percebi que para ter uma evolução mais consistente, eu precisaria dar sequência nos estudos. Eu estava com 22 anos e pensei, cara, eu preciso fazer uma faculdade. Naquele momento eu já não tinha mais dúvidas qual seria a faculdade. Aí eu me matriculei, né, me inscrevi, na verdade, né, para o vestibular do curso de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de Piracicaba. Passei, né, no vestibular e iniciei com 23 anos a faculdade. Como eu já tinha ali uns 4, 5 anos que eu não tinha um estudo formal, eu tive alguma dificuldade no início, né, do curso, porque a faculdade de engenharia ela tem principalmente os 2 primeiros anos é mais rígido, né, o ensino. Realmente é para peneirar quem vai finalizar o curso continual e quem vai parar por ali. Ali eu digo que é a primeira barreira, né? Então eu tive que me dedicar muito para aquilo, correr atrás, estudar, finais de semana, feriado, passaram a ser dias de estudo, mas eu via que aquilo valia a pena, porque depois de 6 meses apareceu uma oportunidade nova, que foi assumir um cargo de coordenação. O coordenador da época, ele se desligou da empresa e eu fui convidado para assumir a vaga dele. E foi o meu primeiro desafio com gestão de pessoas. Porque até então eu era um técnico que executava, a minha responsabilidade era executar os trabalhos de calibração, medição. Ali eu passei a ser responsável pelo trabalho de outras pessoas também. E era uma equipe de 8 pessoas e ali foi onde eu comecei a desenvolver essa questão da liderança. Continuei, né, buscando o desenvolvimento e continuei com o curso de engenharia e as oportunidades foram cada vez mais aparecendo. Eu assumi outros departamentos, né? Quando eu estava para terminar a faculdade, no 5º ano de faculdade, apareceu a oportunidade de assumir a gerência técnica do laboratório. Aí, com isso, vieram novos desafios, que era assumir outras equipes que estavam mais distantes, em outras cidades, algumas vezes até em outros estados. Eu precisei criar uma maneira diferente de fazer essa gestão à distância, porque eu não estava ali no dia a dia com a pessoa que era o que eu estava acostumado a fazer. Terminei a faculdade e vi que para eu desenvolver melhor a questão da gestão, eu precisaria fazer uma pós-graduação. Eu vi assim como sendo uma sequência lógica, né? Eu pensei, qual seria um curso adequado para isso? Eu não estou gerenciando só pessoas, eu estou gerenciando atividades, projetos, né? Eu falei, cara, curso de gestão, eu busquei muita informação, né? E me matriculei para o curso de um MBA em gestão de projetos. E aquele curso abriu muitas portas também. Além da questão do estudo, né, que trouxe muita base, muitas ferramentas para o meu dia a dia na função de gestor, me deu a oportunidade de ter a minha primeira experiência internacional. Eu sempre tive vontade de conhecer outras culturas e viajar. E ali, aquele curso me deu essa oportunidade, porque tinha um módulo internacional, ele não era obrigatório, mas eu via aquilo como sendo algo que eu deveria fazer, porque eu ia estar fazendo algo a mais também naquele curso e ia estar realizando um sonho. Eu não tinha o dinheiro necessário para fazer aquela viagem naquela época. A minha esposa também, ela estava cursando um MBA em outra área, né? A área dela é mais de comercial, marketing. E aquele módulo internacional serviria para ela também. Então nós falamos, vamos junto?
mas nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. E foi ali que eu vendi um carro. Eu tinha um Gol na época, eu falei, o valor daquele carro era mais ou menos o que a gente precisava para fazer aquela viagem. E eu não pensei duas vezes, fui lá e vendi o carro e usamos aquela verba para fazer esse módulo internacional. Legal. Aí passamos 9 dias na Espanha, passeamos bastante além do curso, né, que nós fizemos na Universidade de Sevilha, conhecemos Madrid, conhecemos Sevilha, e cara, foi uma realização e tanto. Nós voltamos de lá com a sensação de que nós realizamos um sonho, tanto eu quanto ela, né. Aí, isso foi em 2014, aproximadamente. 2015, eu terminei o curso. Entre final de 2014 e começo de 2015, eu terminei o curso MBA. E eu e minha esposa decidimos que a gente ia casar oficialmente, né? Porque a gente já morava junto há uns anos, mas a gente tinha aquela sensação de que, cara, falta alguma coisa. Tanto no religioso quanto no civil. E falamos, vamos casar? Vamos. Começamos a nos preparar. E a gente tinha um outro sonho, que era fazer um intercâmbio, que a gente não teve essa oportunidade, né, na fase que comumente as pessoas fazem, né, na adolescência ou no início da vida adulta, né. Aí falamos, vamos investir nisso? Vamos. Aí decidimos que a nossa lua de mel seria um intercâmbio. Então Bacana. Foi legal, cara. Nós juntamos uma grana, tivemos que fazer diversos sacrifícios também para conseguir guardar o dinheiro necessário, porque não era barato, mas nós fizemos um projeto, o casamento e o intercâmbio vai ser a realização de mais um sonho nosso. E ali fomos guardando o dinheiro necessário. Em 2016 nós casamos, foi num sábado o casamento nosso, no domingo à tarde a gente estava viajando para o Canadá para fazer o intercâmbio. Ficamos 30 dias na casa de uma família canadense, ali a gente conheceu mais ou menos como que funciona a vida, né, de uma família canadense. E depois ficamos mais uns 8 dias em uma outra cidade, né? Porque o intercâmbio nosso foi em Vancouver, depois ficamos uns 8 dias em Toronto. Ali foi a nossa lua de mel de verdade, nós passeamos mais e curtimos a viagem sem o compromisso do estudo, né? Que nós passamos os 30 dias lá estudando inglês. Então, quando nós fizemos esse intercâmbio, eu já tinha iniciado, naquele ano mesmo, 2016, o mestrado. E o mestrado foi assim, cara, começou a surgir algumas oportunidades para eu dar aulas, em curso técnico, curso de graduação, mas para dar aulas em curso de graduação é necessário, no mínimo, mestrado. E eu me inscrevi e comecei a cursar. Depois, retornando do intercâmbio, eu comecei com alguns outros projetos particulares, tive que dar uma pausa no mestrado, e em 2018 eu retornei ao mestrado e concluí em 2020. Mas até um pouco antes disso, um pouquinho antes do início do mestrado, eu recebi o convite para fazer um outro trabalho. Que assim, no ramo que eu trabalho, no laboratório de metrologia, para o laboratório ter relevância, né, ser contratado pelos clientes, ele precisa ter uma acreditação. Essa acreditação, no Brasil, ela é realizada pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. É um departamento que tem dentro do Inmetro que faz a acreditação de laboratórios. E essa acreditação, o laboratório que tem que buscar, ela não é compulsória. Para o laboratório buscar, ele tem que atender aos requisitos da norma 17025, que é a norma que rege atividades de ensaio e calibração. E para essa acreditação existem os avaliadores. Os avaliadores, eles são o que costuma-se falar auditores, né, mas para esse ramo o termo correto é avaliador. Eles fazem a verificação, eles vão lá e fazem essa avaliação para verificar se o laboratório atende aos requisitos da norma. Então, a cada 2 anos, todo laboratório passa por essa avaliação. E eu tinha esse sonho também de trabalhar como avaliador, porque até então eu só passava por avaliação, eu era avaliado, né, por avaliadores externos. E eu tinha esse sonho e acabou aparecendo a oportunidade de eu também desenvolver essa atividade. Obviamente que eu não posso avaliar o laboratório que eu trabalho por questão de conflitos de interesse, então isso aí faz parte da regra do jogo, mas eu posso avaliar outros laboratórios. Então, aparecendo essa oportunidade, eu agarrei também com unhas e dentes e fui, cara. Eu passei por um processo seletivo muito intenso, um treinamento também que foi muito imersivo, né, na norma. Foi uma semana lá no Inmetro,
direto passando assistindo as palestras, por simulações que eles fazem, né, eles tentam pegar todas as questões que podem surgir durante a avaliação e colocar ali. É como se fosse um teatro mesmo, simulando tudo que pode acontecer e como o avaliador vai sair perante aquelas dificuldades que podem ocorrer. E ao final desse treinamento é feito um relatório para cada participante, até com uma avaliação psicológica, e eles informam tudo que você deve melhorar, os pontos fortes e fracos, e aí você está habilitado a iniciar. Também tem os níveis, né? O avaliador especialista, que ele vai lá, ele tem que estar sendo monitorado por um avaliador líder, e daí tem os cargos, né? As funções que você pode ir buscando e evoluindo com o passar do tempo. E esse também é uma atividade que me trouxe muito prazer, muita evolução profissional, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com profissionais que são referência na metrologia no país. Então toda vez que surge alguma oportunidade eu participo dessas avaliações e acabou se tornando uma segunda profissão para mim. Legal. E com o término do mestrado, agora voltando um pouquinho, né, que eu finalizei ele oficialmente em 2020, começaram a aparecer oportunidades para ministrar aula. Então eu tenho participado como professor visitante, né, de cursos técnicos, cursos de graduação e cursos de pós-graduação. E é uma alegria muito grande, porque essas oportunidades aparecem na escola que eu me formei, na universidade que eu me formei. Então eu entro lá muitas vezes e penso, nossa, cara, eu já estudei aqui, passei por tanta coisa aqui dentro, tantos momentos de tensão, dificuldade, amigos que eu fiz ali dentro. Então foram momentos bastante intensos. E voltar lá depois como professor é uma satisfação muito grande, cara. Eu imagino, podendo trazer aquilo que você aprendeu, né, ao longo da sua jornada, todo aquele desafio pelo qual você passou, bem legal. Exatamente. Então foi mais ou menos essa a minha trajetória profissional, né? Desde o início lá que eu entrei como estagiário até hoje, né, no cargo de gerente geral. E atualmente eu estou desenvolvendo essas 3 atividades. A atividade na empresa, né, avaliador da Coordenação Geral de Acreditação e como professor, assim, né, quando surgem as oportunidades. Que legal. Dessa primeira parte, sim, eu vejo 2 pontos bem importantes. Um deles, eu falo que a gente tem que ser dono do nosso próprio sucesso. Então eu vejo que você deu bons exemplos de não medir meios para conseguir atingir aquilo que você quer. Tem muita gente que dá desculpas, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condições para isso. Eu acho que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente busca as condições. A gente vende uma rifa, a gente dá uma palestra, a gente se desdobra. E você vendeu o seu carro para conseguir cumprir com mais uma etapa, cumprir com um sonho. Eu acho que isso faz toda a diferença, já mostra o quanto você estava empenhado em chegar. Um outro ponto legal, quando eu falo sobre crescimento de carreira, eu trabalho com uma ferramenta que chama funil de carreira. Então você tem as fases convencionais, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, né? Isso tudo forma um funil e cada um deles vai te fazer passar para a próxima etapa, considerando não só o que você pensa, mas aquele que pode te promover também. Então, olhando, eu vejo que um dos principais fatores para o seu crescimento foi o quanto de conhecimento que você veio adquirindo. Eu acho que isso foi fundamental no processo. Isso é a primeira fase do funil. Então assim, ok, vamos olhar para conhecimento. Quem está conseguindo crescer profissionalmente? Quem tem oportunidade dentro da mesma empresa que você estava atuando? Tem o mesmo nível de conhecimento? Se não, você desce. E assim por diante. Além disso, tem outros fatores dentro do funil que você veio apresentando. Então, a atitude, você tomar a frente, pedir uma apostila, começar a mostrar a iniciativa, todos esses fatores perante aqueles que podiam te promover estavam alinhados com a expectativa. Então, com isso você foi descendo e realmente você conseguiu toda a oportunidade que você veio conquistando até hoje. Acho muito legal e acho que realmente faz uma diferença enorme. Mas e com relação a desafios, assim, quais foram os teus principais desafios ao longo dessa jornada? Assim, o que você encontrou de mais difícil nesse período? Cara, assim, o primeiro desafio foi conseguir a primeira oportunidade profissional. Como eu disse,
imaginava que ia ser automático, terminei o curso no Senai, vou sair aí para o mercado e vou encontrar um emprego. Pelo menos para mim não foi tão simples assim, levou um tempo. Me frustrei um pouco, mas nunca desisti, né, de buscar aquilo que eu sonhava, que era trabalhar na área mecânica. Então eu digo que esse foi o primeiro. Depois, no estágio, foi buscar as condições ideais para minha efetivação. Tentei nunca esperar que simplesmente a empresa trouxesse essa oportunidade para mim. Eu busquei aquela oportunidade, né, e estar apto quando a oportunidade surgisse. Um outro desafio foi quando eu assumi um cargo de coordenação. Porque até então, a minha responsabilidade estava restrita ali às minhas atividades. Eu achava muito produtivo eu chegar de manhã, eu sabia ali o que eu tinha que fazer, eu me planejava para aquilo, eu chegava no final do expediente, estava com a sensação de dever cumprido. A partir do momento que eu assumi um cargo de coordenação, eu precisava, além das minhas atividades, coordenar as atividades de outras pessoas. E isso é um desafio, porque nem todas as pessoas pensam da mesma forma, têm o mesmo empenho, as mesmas habilidades. Você tem que trabalhar com as dificuldades de cada um, com as limitações. E nem sempre, não é uma coisa assim que você vai, vou descartar da minha equipe quem não está atendendo. Você precisa primeiro entender por que ela não está atendendo. Será que eu não estou treinando adequadamente? Será que essa pessoa ela não está fazendo porque ela não quer ou ela não está tendo a motivação necessária? Então eu comecei a ter que lidar com esse tipo de situação. E precisei buscar, ler livros, enfim, buscar conhecimento para conseguir lidar com tudo aquilo que estava sendo novidade para mim. Depois uma outra necessidade que me fez a buscar, né, conhecimento foi quando eu assumi o cargo de gerente geral. Porque até então eu trabalhava na área técnica, então o meu conhecimento estava todo voltado para aquilo ali. Aquilo eu sentia que eu já dominava, até coisas que eu não dominava era muito mais fácil para mim aprender. No cargo de gerente geral eu precisei buscar outros conhecimentos na área administrativa, que não estava no meu sangue aquilo. Então assuntos de RH, de compras, de comercial, faturamento, enfim, todas essas áreas administrativas passaram a fazer parte do meu vocabulário. Precisei buscar conhecimento. Foi uma época de muito desafio. Eu tinha uma equipe relativamente nova. Erramos bastante, acertamos também, mas vejo que ao final de todo esse processo nós tivemos sucesso. Falar em público, cara, sempre foi um grande desafio para mim. Algo assim que me tira da zona de conforto. Pode até parecer contraditório, porque eu faço mestrado para dar aula. Eu estou aqui participando com você do Cresça e Apareça, mas por trás disso existe uma pessoa tímida que está se esforçando para buscar aquilo. Então isso sempre foi um desafio. E eu vejo assim, o que me tirou da zona de conforto nesse sentido, além da experiência na faculdade, porque a faculdade ela traz a necessidade de você apresentar seminários, ao final do curso vai ter que apresentar um TCC, então isso já foi o pontapé inicial. Mas na empresa, quando eu assumi aquele cargo de coordenação, veio também uma necessidade de ministrar treinamento. E não só treinamento interno, treinamento aberto ao público, né, para as empresas. Então, o meu chefe na época, ele chegou para mim e falou: Wanderson, você, além da questão da gestão, você vai ter que ministrar treinamento. E eu relutei no início. Eu falei: não, cara, isso aí não é do meu perfil, eu vou ter dificuldade. Ele falou para mim: tudo bem, é direito seu não aceitar, mas eu vou ter que trazer alguém de fora para fazer essa atividade então. Aí eu pensei: opa, isso aí é algo que vai mexer mexeu com o meu orgulho também, né? Eu falei: pô, cara, eu vou trazer alguém de fora para fazer aqui algo que eu deveria fazer. Eu falei: não, eu vou ter que me esforçar para isso. Cara, aí comecei a estudar mais daquele assunto com uma maior profundidade, pedi muita ajuda, fiz cursos. A pessoa que ministrava o treinamento antes, eu busquei auxílio com ela e ela foi solícita, né? Enfim, me desdobrei para fazer aquilo. Não vou falar que não foi difícil no início, foi difícil. Não a questão técnica, porque eu dominava o assunto, mas tá lá na frente, falando com o público, esse foi o meu maior desafio. E é até hoje.
eu nunca, ou melhor, eu tento nunca fugir, né, do desafio quando ele aparece, mas é algo que eu tenho que me preparar. É característica minha, cara. Eu já descobri que pelo meu temperamento eu tenho essa não diria dificuldade, né, mas essa necessidade de me empenhar mais para conseguir. Eu imagino que esses são os meus maiores desafios, né, as minhas maiores dificuldades, né, que eu tive nesse período aí. Legal. Quando a gente fala de crescimento profissional, um dos fatores que eu considero mais importantes para a gente conseguir crescer profissionalmente é o autoconhecimento. Então, quando a gente aprende a se conhecer, a gente sabe como explorar melhor aquilo que pode ser uma dor, por exemplo, para a gente, e aprender meios de contornar. Então, quando a gente fala de avaliação de perfil comportamental, tem algumas características de dominância e influência que, quando são mais baixas, elas de fato começam a trazer um pouquinho mais de dificuldade para uma apresentação frente a um público e tudo mais. E aí é onde você entra num lado adaptável, você está numa condição que não está te deixando confortável, enfim. E o legal do autoconhecimento é você realmente conseguir explorar isso. Então você olha, para eu conseguir, eu tenho que estar preparado. Eu já percebi isso, né? É o que você falou. Então eu me preparo, eu busco conhecimento, eu converso com pessoas que fazem isso, eu leio. Então você consegue encontrar meios que te dão uma base para que você pelo menos consiga virar aquele gatilho de ir lá para frente. E uma vez que você está lá na frente, não tem muito o que fazer, você vai ter que enfrentar aquele desafio. Muito legal, cara, muito legal a tua trajetória, a tua história. Eu acho que realmente faz uma diferença enorme quando a pessoa ela é motivada por alguma coisa, e dá para ver que você é extremamente motivado por conhecimento, né? Tá sempre aprendendo, sempre buscando mais. Queria ter uma pergunta assim, que eu gosto muito de fazer para as pessoas quando eu faço entrevistas, e eu digo entrevistas de emprego mesmo, que me diz muito sobre a pessoa, me diz muito sobre como ela pensa, e eu queria saber quais são as 3 pessoas mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que as torna tão excepcionais. Legal. Na verdade, assim, muitas pessoas, né, elas fazem parte da trajetória profissional nossa, né, e a gente acaba aprendendo com muitos profissionais que passam pela nossa vida. Mas se eu tiver que selecionar 3 profissionais, a primeira delas, eu diria que foi o meu primeiro gestor, né, o Leandro Soares Fernandes. Foi muito importante para o meu início de carreira. Uma pessoa com um conhecimento técnico extraordinário, sempre focando em executar as atividades com muita qualidade, sempre indo no detalhe, muito bom com cálculos, muito empenhado também com a empresa, com um comprometimento assim, sem igual, e com os colaboradores dele. Inclusive, ele é um dos responsáveis por eu ter conseguido fazer a faculdade. Porque quando eu fiz o vestibular e passei, eu não tinha condição de pagar o valor integral da mensalidade da faculdade. E ele ficou muito feliz com o fato de eu ter passado no vestibular e foi junto à empresa e pleiteou uma bolsa de estudos para mim. E conseguiu quase 50% de ajuda de custo. E aquilo fez com que eu conseguisse iniciar os estudos e concluir. Então, ele foi muito importante para a minha trajetória profissional. Um segundo profissional é o professor Dr. André de Lima. Ele foi meu professor na faculdade, né? Na verdade, eu conheci ele no último semestre do curso, no 10º semestre, que a gente tinha uma disciplina com ele. E desde o primeiro dia de aula eu gostei muito da forma como ele ministrava a aula, com a didática dele. E ali naquele primeiro dia de aula ele disse que ele era orientador de trabalho de conclusão de curso. E eu, falei, ele tem que ser meu orientador, eu vou atrás dele. E no intervalo da aula eu já corri, falei, André, eu queria que você fosse meu orientador. E ele falou, tá bom, você já iniciou o trabalho, né? Me manda o que você fez até o momento, eu vou avaliar. E naquela noite mesmo eu mandei o trabalho para ele e ele me deu um retorno e falou, eu aceito, se o seu orientador pode contar comigo. E o interessante dele é que ele sempre faz com que a gente busque algo além. Ele não se contenta com o básico.
Então o meu trabalho de conclusão de curso não foi um trabalho simplesmente para cumprir ao que era requisito da faculdade. Foi um trabalho que realmente ao final eu falei, que legal ter feito esse trabalho, cara. E aquele trabalho bem feito, por orientação dele, por ele me tirar daquela negócio de, aquele negócio rígido, ele falava sempre, busque mais, essa peça aqui que você já tem uma peça padrão, usina uma peça, faz a medição nessa peça usinada. Então ele sempre me tirando da zona de conforto. Quando eu apresentei o TCC, o trabalho foi muito elogiado e me abriu muitas portas, cara. Algo que eu nunca imaginava, um TCC vai me abrir portas, e abriu. Porque todos os professores que estavam ali na banca, eles passaram a me convidar para participar de bancas como avaliador. O meu trabalho virou, a princípio, um artigo científico que foi publicado em uma revista da área de metrologia, depois virou um artigo científico que foi apresentado em um congresso e depois virou um livro, inclusive. Um livro técnico, né, que foi baseado no trabalho em si, mas acabou virando um livro. Nossa. E isso tudo é fruto do empenho do professor André em fazer com que eu fizesse assim, um trabalho de boa qualidade. Então ele é um cara excepcional que inspira os alunos a fazer algo melhor, sempre melhor. O terceiro profissional que me inspira muito também é o professor Dr. André Roberto de Souza. Ele foi meu professor no programa Forma 3D. Esse programa, ele é um programa avançado para metrologistas que trabalham com medição 3D. É um curso de 3 módulos com uma carga horária intensa e com muito material e muitas vezes assuntos complexos. E ele tem uma facilidade para transformar um assunto complexo em um assunto fácil de entender. Então eu fico impressionado com a didática dele. Ele é um cara extremamente gabaritado, ele fez doutorado na Alemanha, passou por diversos países da Europa, Estados Unidos, e ele tem uma humildade impressionante, cara. Você vê ele lá na frente dando uma aula, você fica inspirado a querer fazer daquela forma, porque é muito fácil de você entender algo que no fundo você sabe que é complexo. Eu acompanho a carreira dele à distância, porque ele é professor no Instituto Federal de Santa Catarina, mas sempre que eu tenho oportunidade de participar de palestras, de assistir vídeos que ele grava, já visitei ele lá em Santa Catarina. É um cara excepcional, cara, que eu também considero como um profissional de excelência. Cara, que legal. Eu acho que essa análise, né, essa pergunta, ela traz muito sobre o que é importante para você, né? Então fiquem a dica aí, pessoal que trabalha com o Wanderson, tentem extrair o que está por trás desses profissionais pelos quais ele admira. E de fato traz muito a sua paixão por aprender, traz conhecimento, tornar simples coisas complexas. Então acho que a gente acaba enriquecendo muito, e você falar sobre eles aqui também é uma forma legal de gratidão, né? Com certeza. Porque de fato eu não vejo ninguém que conseguiu crescer profissionalmente sem bons mentores, sem pessoas que puxassem a gente, que nos dessem aquele puxão de orelha na hora certa, né? E acho que Exatamente. Isso é realmente fundamental. Legal, Wanderson, a nossa conversa está chegando ao fim, né? Foi muito bom te receber aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E eu queria que você desse uma dica para o pessoal aí de casa sobre crescimento profissional, né? Como que eles podem fazer, o que você sugere que deu certo para você e que eles podem usar para as próximas fases da vida deles. Então, eu vejo assim, cara, o profissional ele sempre tem que fazer por merecer as oportunidades que vão aparecer. Então, a minha sugestão, sempre busquem conhecimento para estar preparado quando a oportunidade surgir. As oportunidades, elas aparecem. Muitas vezes, nós, no dia a dia, a gente acaba esperando que as coisas venham muito fácil ou que parta da empresa. Isso nem sempre vai acontecer. Então nós precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar estar preparados para quando a oportunidade surgir, o nosso nome ser lembrado. Então a primeira dica é busca conhecimento, busquem conhecimento. Uma outra dica, aprendam a trabalhar em equipe. Principalmente nos dias de hoje, eu noto uma certa dificuldade ou às vezes até uma posição da pessoa mesmo, de não se preocupar em aprender a trabalhar com os colegas de trabalho, a manter uma boa relação. E isso é muito importante, manter essa boa relação, porque ninguém faz nada sozinho.
é muito importante você manter uma rede de contatos e, inclusive, fazer com que a empresa tenha sucesso. Como eu disse, a equipe é que faz a empresa ter sucesso, os projetos terem sucesso. Muito cuidado com redes sociais e com smartphone, enfim. Eu penso que o smartphone, as redes sociais são itens importantes tanto para a vida profissional, para o aprendizado, para diversão também, por que não? Porém, tem que ser usado com moderação. Hoje em dia as pessoas estão viciadas em smartphone, não tira o celular da mão, o dia todo no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Como eu disse, são ferramentas importantes, mas você tem que ter organização, disciplina para usar com moderação e usar o tempo livre também para outras coisas que vão trazer um crescimento pessoal e profissional. Uma outra dica que eu gosto de dizer é: cuidem das finanças pessoais. É algo que pode ser que não esteja, não seja requisito profissional, que a empresa não vá trazer isso como uma necessidade, mas é muito importante que desde o início os profissionais eles tenham o cuidado como que lidam com o dinheiro, independente do salário. Eu não vou esperar ganhar um salário que eu sonho para começar a guardar, fazer uma reserva de emergência, guardar dinheiro para realizar sonhos, inclusive para aposentadoria. Infelizmente, a gente não pode contar só com a Previdência Social, que para nossa geração e futuras gerações a gente sabe que talvez, se necessitar só da Previdência Social, vai ter dificuldades. Então é muito importante cuidar das finanças pessoais. A internet tem muito conteúdo de qualidade, sem custo, vídeos no YouTube, perfis nas próprias redes sociais. Então cuidem desse ponto, porque eu observo, ao longo desses anos que muitos dos problemas que às vezes o profissional traz para o ambiente de trabalho são problemas relacionados à vida pessoal e muitas vezes por questões financeiras. Então se cuidar dessa parte também é algo muito importante para trazer a tranquilidade para você se desenvolver em todos os aspectos, todas as áreas da vida. É isso, Léo. Muito legal, Wanderson. Queria agradecer mais uma vez sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, comente, curta, compartilhe, se inscreva, que isso aqui tudo é feito para vocês que estão buscando crescimento profissional. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Obrigado ao pessoal de casa. E é isso aí. Cresça e apareça. Sucesso para todos vocês. Valeu, pessoal. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.